boa tarde. Este é o programa Jesus Cristo Chegou à Cidade, programa semanal, e nos próximos 10 minutos, como habitualmente, nós vamos conversar sobre algum assunto, algum tema relacionado com a figura, a pessoa, a história de Jesus, o seu discurso, o seu contexto. O meu nome é José Brice Celino e hoje vamos falar sobre competição. Jesus desceu à cidade dos homens para ensinar sobre competição. O Evangelho de Lucas conta um episódio interessante. E eu passo a ler, diz assim, lá no capítulo 9, suscitou-se entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo será grande. É um episódio interessante e eu gostaria de sublinhar 2 ou 3 aspectos. Primeiro, a discussão foi entre os discípulos, mas não foi na presença de Jesus. Foi alguma coisa backstage, fora, atrás do palco, digamos assim. Segundo, Jesus conhece os corações e resolveu ajudá-los, apesar da conversa não ter sido feita à sua frente, resolveu ajudá-los a entender esse princípio do reino de Deus que de facto indica quem é de facto o maior. E para tal ele usou uma criança, ou seja, aparentemente o elemento mais pequeno de todos eles. É sabido que as crianças em Israel, no antigo Israel, não eram assim lá muito consideradas, eram considerados projetos de gente, projetos de pessoa, mas não do ponto de vista, não eram consideradas com muita importância. A não ser no sentido de serem filhos e de, portanto, serem, como filhos, serem, digamos, bênção de Deus, como diz no Antigo Testamento. Ora, nós estamos a falar de uma coisa chamada competição, que é uma espécie de maldição da vida moderna. A competição acontece na escola, acontece no trabalho, acontece nos negócios, acontece na política, acontece nas artes, acontece no desporto e, por vezes, até na religião. E porquê? Porque, de uma maneira geral, há uma pressão social para ser o melhor, a fim de ser reconhecido e louvado. Mas todos necessitam de algum reconhecimento, isto é um outro aspecto fundamental, é uma necessidade psicológica, todo o ser humano tem necessidade de ser reconhecido. Pode demonstrar mais ou demonstrar menos, pode deixar perceber mais ou menos esse desejo, mas que ele está lá, está, em todo o ser humano. E, portanto, é uma necessidade psicológica. Mas o reconhecimento do meu valor não significa que eu tenha que rebaixar o outro ou outros para que as pessoas notem a minha pessoa. Não tenho que rebaixar o trabalho dos outros para que as pessoas notem a excelência do meu trabalho. Não é assim que funciona. Mas a competição humana muitas vezes funciona assim. E, portanto, desde esse ponto, desejar reconhecimento, que é uma coisa legítima e natural no ser humano, na pessoa humana, até a ambição de ser o maior, vai um pequeno passo. É preciso dizer que a competição, em certos sentidos, em certos contextos, faz todo o sentido. Por exemplo, no desporto, né, nos desportos de competição, e mesmo de alta competição, e mesmo que não seja de alta competição, nos jogos tradicionais, etc., há sempre uma competição. Sempre uma competição. Isso faz parte do sal, digamos, do jogo. É o que dá o gosto ao jogo, ver quem é que vai ganhar, ver quem é que faz a jogada melhor, ver quem é que marca mais golos, etc. Portanto, isso é normal. E até certo ponto, na vida comercial também, na vida dos negócios, também é uma coisa normal, pois naturalmente se alguém tem um produto para vender, quer vendê-lo o melhor possível, o mais rápido possível, ao melhor preço, e portanto, digamos que as empresas competem, e fala-se muito em termos empresariais em competitividade, ou seja, fatores que facilitem que uma empresa possa vender os seus produtos ou serviços em melhores condições para ser competitiva no mercado. Tudo isso é normal, tudo isso é normal. Mas
Se é normal no desporto na vida comercial, já nas relações humanas já não é normal essa competição. Portanto, já é qualquer coisa que traz dano às relações, já é qualquer coisa que já não é, que é contra a natura. O que é mais natural é a cooperação e não a competição. Portanto, há contextos em que, sim senhor, se pode fazer competição, ou que é natural haver competição. Há outros contextos em que não é natural. Por outro lado, a competição tem limites. Por exemplo, se um piloto de Fórmula 1, em vez de demorar, sei lá, 2 horas ou coisa do género, a fazer uma competição de Fórmula 1, fazer um circuito, em vez de demorar 2 horas, demorar 6 horas, ele chega ao fim, provavelmente, morto. Porquê? Porque o corpo humano não foi feito para estar debaixo de uma pressão tão longa, tão intensa, do stress tão intenso, porque há alterações fisiológicas, não só psicológicas, mas físicas, fisiológicas, biológicas, no corpo humano. Por exemplo, um piloto de automóveis de competição perde quilos por sudação em cada competição. E, portanto, ou um jogador de futebol, se em vez de jogar 90 minutos, jogar 3 horas seguidas, não consegue chegar ao fim. Não consegue, cai para o lado morto. Porquê? Porque não, o corpo humano não foi feito para isso. Portanto, a competição sem limites nas relações humanas e na pessoa humana destrói as pessoas. Mesmo naqueles contextos em que a competição é compreensível, como falámos no desporto, no comércio, etc., ela tem limites. Há limites que não se podem ou não se devem passar. Jesus quis ensinar o princípio da humildade e da simplicidade, tomando como modelo uma criança, nas relações humanas e nas relações no reino de Deus. E por isso ele ensinou que no reino de Deus o menor, humanamente falando, é o maior. Aquela criança era o maior entre eles. Se eles não se fizessem como aquela criança, se fizessem como aquela criança, seriam os maiores, digamos assim. Portanto, há aqui uma inversão, digamos, da perspectiva normal, humana, que se tinha, cultural, que se tinha sobre quem era o maior. E reparem que a ideia dos discípulos era que eles queriam sentar-se um à direita ou outro à esquerda no reino de Deus. Perdão. E, portanto, era isso que eles queriam. E de alguma forma, Jesus teve que lhes dar uma lição de humildade. Jesus ensinou humildade. Ensinou que a cooperação é fundamental. Ensinou o serviço aos outros. A competição, volto a dizer, faz sentido em determinados contextos. É importante em determinados contextos. Mas nas relações humanas normais e no reino de Deus não faz sentido absolutamente nenhum. É danosa, é destruidora da pessoa humana, é destruidora das relações, não serve para coisíssima nenhuma. Então, ensinar a humildade e a cooperação é qualquer coisa que Jesus fez, mostrando que a competição infantil que os discípulos mostravam, embora a conversa não tivesse sido feita à frente de Jesus, a verdade é que ele que conhece os corações, e se nós formos lá ao texto, vemos que Jesus disse, vendo o pensamento dos seus corações, ou conhecendo os corações, conhecendo o que eles estavam a pensar e o que estavam a sentir, e então ele trouxe-lhes a criança e explicou-lhes que se não fizessem como meninos, não poderiam recebê-lo. Não é? Quem me recebe a mim, recebe quem me enviou, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. Então aquela pessoa da criança que era desvalorizado do ponto de vista do contexto social, Jesus disse, se me receberem a mim como receberem esta criança, então vocês serão os maiores no reino de Deus, porque o maior é aquele que serve, que melhor serve, não é? Então, que nós precisamos aprender com os princípios do reino de Deus. Bem sei que aquilo que Jesus disse é considerado, digamos, muitas vezes fora do contexto. Se nós olharmos para o Sermão da Montanha, vemos que há ali uma
corrente em relação à filosofia da época, mas também à filosofia de todas as épocas nas sociedades humanas. De facto, nós precisamos de reaprender a linguagem espiritual do reino de Deus. Aquele que quiser ser o maior será o mais pequeno, e quem se humilhar será exaltado. E termino por hoje, até à próxima semana, reforçando o convite habitualmente para que possam assistir às nossas celebrações de domingo, às 10h30 da manhã, todos os domingos na Igreja do Jubileu, em Setúbal, na Rua Frei António das Chagas, número 47, no bairro Montalvão, ou seguirem-nos pelas nossas redes sociais, através do Facebook Igreja do Jubileu, onde essas celebrações são transmitidas via streaming. Deus vos abençoe, até à próxima semana.